terapeuta e radiestesista Tiago Pimentel. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo então ao primeiro programa Luzes da Nova Era. Eu estava num outro programa, de quinta-feira, às 5h30, junto com a Júlia Rocha, taróloga, Nós estávamos no tempo de despertar. E agora começa então o Luzes da Nova Era. Ele vai falar sobre a radiestesia, vai falar sobre a cabala, vai falar sobre a Umbanda, Todos os temas que se relacionam, energeticamente, e tem os símbolos mágicos para a gente poder usar essas energias, essas emanações energéticas. Bom, vou começar falando então da radiestesia. Mas fala o que é a radiestesia, para quem ainda não conhece. Tem o termo então radium, que significa radiação em latim, e aestesis, que significa a percepção dessa radiação pelos sentidos, que vem do grego. Então a radiestesia, ela hoje pode ser considerada assim uma ciência, porque nós conseguimos já em laboratório medir as frequências então dessas emanações energéticas que a radiestesia consegue medir. Mas a radiestesia em si, ela mede o quê? Ela mede campos vibracionais e corpos vibracionais. É isso que a radiestesia faz. Ela utiliza algumas ferramentas, para fazer isso, como o pêndulo. Tem o Dual Rods, que é aquelas duas varetinhas, que o pessoal usa para encontrar poços d'água, veios d'água, enfim, para fazer um poço, Principalmente em regiões mais áridas, assim, o pessoal usa bastante essa técnica. Mas o que eu vou falar da radiestesia, ela seria mais ou menos o que no tema de hoje que a gente vai falar. Ela é como se fosse um barco, a radiestesia. Então ela navega pelo mar, ela navega pelos rios, ela pode navegar num lago. E também, por que eu estou falando isso, que ela pode fazer tudo isso? Porque ela navega justamente esse mar que eu estou falando, esse rio seria exatamente o quê? Seria Umbanda, cheia de símbolos, que a radiestesia pode fazer uso para fazer as suas medições. Ou se não, símbolos cabalísticos também, que muitos gráficos utilizados na radiestesia vêm da cabala. Então é exatamente isso. A radiestesia é esse barco que está navegando, então, sobre essas religiões, essas filosofias que possuem esses símbolos mágicos, esses símbolos sagrados, justamente para a gente poder conseguir fazer essas medições. Enfim, esses símbolos são usados para um monte de coisa. E a radiestesia em si, o que ela detecta, ela faz as medições. Aí quando nós falamos então de radiônica não, o que ela vai fazer? Depois que a radiestesia então detectou alguns desequilíbrios, por exemplo, a radiônica ela vai fazer justamente o que? Ela vai harmonizar esse desequilíbrio energético. É isso que a radiônica faz. Então nós temos alguns exemplos, Por exemplo, a mesa radiônica, Hoje todo mundo conhece, todo mundo ouve falar, Na internet é bastante divulgado. São alguns símbolos reunidos, dentro de uma mesa. E elas formam o que, esses símbolos reunidos? É um complemento energético um do outro, justamente para você o quê? Sanar esses desequilíbrios daquela pessoa que você está medindo ou daquele local que você está medindo. E também existem os gráficos radiestésicos, que também são gráficos radiônicos, porque eles também equilibram novamente aquela energia em desarmonia. Então, como é que funciona principalmente os gráficos radiestésicos hoje? A sua grande maioria são todos provenientes da tradição antiga, judaica. São símbolos cabalísticos. E é usado justamente para isso, para proteção, para alinhamento dos chakras. Você consegue fazer uma infinidade de medições, não vou citar todos aqui, que nós não temos tanto tempo para falar agora. E aí entra a Umbanda, que é bem interessante falar. O que a Umbanda tem? Ela tem pantáculos, os pantáculos dos orixás, para quem conhece. Para quem não conhece, então cada orixá tem um símbolo, assim, seria uma escrita sagrada, que a gente fala. Então tem um símbolo, tem as suas formas exatas. Então cada linha, cada forma daquele símbolo vai gerar uma emanação. Na radiestesia a gente fala que são ondas de forma,
que realmente eles emanam determinada energia, dependendo da orientação que estiver, né? Se estiver na vertical, né? É uma energia com polo positivo, embaixo vai ser polo negativo. Se outra linha cruzar, então, essa linha que já estava na vertical, ela é cristalizadora. Se for na horizontal, ela é magnetizadora. Aí você vai reunindo esses perfis de ondas de forma dentro desses símbolos. Aí você vai ter uma determinada emanação energética usada para um determinado fim. E na maioria das vezes, lógico, tem alguns que são para uma limpeza, né, que você vai afastar aquelas energias, né, de obsessão, aquelas energias de baixa vibração, mas a maioria dos símbolos são para o alinhamento energético de novo, quer dizer, harmonizar aqueles desequilíbrios que estavam presentes. Então, para falar um pouquinho mais da Umbanda, a gente falou então dos pantáculos dos orixás e temos o que? Os pontos riscados muito utilizados na Umbanda. Esses pontos riscados, eles podem também, você pode pôr numa folha, você pode usar o pêndulo da radiestesia. Eu não conheço outras pessoas que fazem isso hoje, pegar os pontos riscados e transmitirem ele, né, para uma folha de papel, ou para o fenolite, né, que é o gráfico, né, da radiestesia, que parece um acrílico, né, aquele material. Eu comecei a fazer esses testes e realmente dá muito certo, que nem os gráficos radiestésicos. Você fazer as medições e você fazer esse realinhamento energético daquela energia que estava em desordem, seja de uma pessoa ou seja de um local, como eu falei, até de um animal também de estimação, você pode usar. Aí eu vou começar o quê? Falar um pouquinho da Umbanda para vocês, então, para não ficar uma coisa no ar, ficar uma coisa um pouco mais de sentido, vou explicar para vocês que a Umbanda ela nasceu aqui no Brasil, né? A gente utiliza muito desses símbolos da Umbanda, por isso que eu vou explicar ela desde o seu começo. Vai ser agora de forma rápida, prometo que não vai ser muito demorado. A Umbanda ela nasce aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, em 1908, e foi exatamente em 15 de novembro. Aí você fala, nasceu simplesmente, como assim, né? Teve um médium que recebeu um espírito que veio trazer essa boa nova, que era a criação da Umbanda. Esse médium era o Zélio Fernandino de Moraes. Então ele recebe o caboclo das 7 encruzilhadas. E ele aparece aonde? Onde estava o Zélio? O Zélio estava aqui numa casa espírita, quando esse caboclo veio. E ele começou a explicar que viria o que? Uma nova religião. E ele começou a dizer exatamente que todos os dítames, né, e realmente foi muita coisa que foi passada, e os médiuns lá transcrevendo o que aquela entidade estava passando, o que seria essa nova religião então. Nem todos entenderam por quê. Pelos trejeitos, né, da fala do caboclo das 7 encruzilhadas, eles pensavam que se tratava de um espírito de energia baixa, mas na verdade não tinha nada disso. O que estava trazendo, na verdade, o caboclo das 7 encruzilhadas? Ele estava trazendo essa missão, então, no começo da Umbanda, aqui no Brasil, que todas as raças, todos os credos, independente de posição social, poderiam fazer parte da Umbanda. Negros, índios, enfim, os europeus, já que eram imigrantes aqui, não interessa quem fosse, todos poderiam fazer parte da Umbanda. Então o Zélio não lembrava, né, do que aconteceu. Depois, no dia seguinte, foi uma coisa até que meio rápida, né? Ele decide abrir, lógico, né, recebendo aquela intuição, decide abrir o primeiro terreiro, então, aqui no Brasil. E onde foi também esse primeiro terreiro, né? Aí tem uma certa discussão em termos geográficos, né, no estado do Rio de Janeiro, né, se foi em Niterói mesmo ou se foi na cidade do Rio de Janeiro. Aí ele nasce o primeiro terreiro, que foi qual? A Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O primeiro terreiro do Brasil, primeiro terreiro de Umbanda. Eu acho legal falar para vocês esse começo da história, que é importante, porque às vezes acontecem algumas falhas na comunicação, vamos dizer dessa forma, né? Alguns enganos, né? Ao transmitir que a Umbanda, todo mundo fala, tem matriz afro, a Umbanda. Eu não concordo que ela tenha matriz afro, por quê? A Umbanda ela tem sincretismos.
Então a Umbanda ela tem um sincretismo religioso, sim, com o Candomblé. Ela tem um sincretismo religioso também com o espiritismo. A Umbanda ela também tem esse sincretismo com a Igreja Católica. Mas aí que cabe uma pergunta interessante: por que todo esse sincretismo? Porque ela veio justamente para romper barreiras. A Umbanda veio para isso. Ela veio para comunicar que seria uma religião, mas seria praticamente sempre um tratado religioso ecumênico, porque todo mundo pode fazer parte dela, sem preconceito, sem raça, sem posição social. A Umbanda é isso. A Umbanda é um caminho para o bem, de verdade, como toda religião é, porque toda a religião ela vai de encontro para um único caminho, que é encontro com Deus, encontro com o divino. É isso que a gente aprende, então, com todas as religiões. Mas, em particular, com a Umbanda, lógico, o pessoal fala o quê? A matriz afro, de repente, vem de uma interpretação que os termos, né, os nomes dos orixás na Umbanda, eles são todos o quê? Falados em Yorubá. Yorubá, ele não é só um dialeto nigeriano. O Yorubá também é o quê? É uma tradição, é um culto aos antepassados, um culto aos orixás. Então, como boa parte das palavras utilizadas na Umbanda vem do Yorubá, aí se teve a impressão do que seria matriz afro. Não, ela tem sincretismo também com o Yorubá e com o Candomblé, que o Candomblé também utiliza palavras em Yorubá para se referir, então, e dar significado aos orixás e a outras entidades também que participam, né, de toda a religião. Então, além desse sincretismo que eu estou dizendo, com o Yorubá, a Umbanda ela também utiliza o que da linguagem sagrada, né? Podemos dizer o que? A língua dos anjos. Então, muitas palavras também que são referenciadas em Umbanda. Para você, já que há algum tempo um bandista, agora eu falo para você diretamente, um bandista que está estudando livros aí de grandes autores, né, da Umbanda, a gente pode citar o Rubens Saraceni, que foi o maior autor, né, da Umbanda. Ele escreveu livros e tratados incríveis, né, a respeito. Ele já falava muito isso também, não era só Yorubá, mas também a linguagem sagrada fazia parte. Além de tudo isso, né, a Umbanda é interessante que a magia, então, riscada de Umbanda, né, que são os pontos riscados, ela é utilizada na radiestesia para fazer medições, porque na verdade a radiestesia está sendo como um complemento para ajudar, então, aquele médio de Umbanda. A pessoa não precisa ser necessariamente um bandista para estar utilizando a Umbanda. O que importa para você é querer fazer o bem. Isso a gente pode deixar claro, ajudar outra pessoa. Você que também mexe com o holístico, né, com o esotérico, simplesmente ajudar o próximo. A Umbanda ela pode ajudar bastante nesse sentido. O que é muito legal, então, que esses pontos riscados de Umbanda, não é só com a radiestesia que você consegue, então, acessar e fazer essas medições energéticas. Um meio de acessar essas emanações também na Umbanda, o que é por meio das velas, né? Então, as velas na Umbanda têm uma importância, assim, muito, muito grande, porque quando você põe um ponto riscado, você vai fazer determinada emanação energética, principalmente para a limpeza, que isso é muito feito na Umbanda, você vai utilizar sempre mais de 7 velas, né? Por ter aquela questão também do número sagrado, né? O número 7, que é a conexão com o divino. Aí a gente pode citar o quê? Os 7 raios, né? As 7 linhas da Umbanda, os 7 orixás. Então, cada orixá para um dia da semana. Então, tudo está intercalado, tudo está correlacionado. Então, por isso, aí você fala sempre a partir de 7 velas, pode ser 9, né? Também, enfim, dependendo do que você quer fazer. E esse alcance do ponto riscado, ele é muito interessante, que na radiestesia, quem já mexe com os gráficos, com a mesa radiônica, também consegue notar. Você acessa, de fato, outras dimensões. E quando a gente fala da Umbanda, tem os tronos negativos, né? Quer dizer, os tronos positivos. Onde nós estamos aqui estamos no meio, então, né? Desse pilar. A gente está no plano físico aqui. Tem planos, infelizmente, densos, né? Muito densos.
no aprendizado. Tem umbral, enfim, e tem também esferas abaixo do umbral que tem uma energia muito pesada. E a Umbanda, ela, dentro desses pontos riscados, ela consegue interpenetrar então todos esses planos, acionando energeticamente quando você acende as velas, né? Então você consegue fazer aquela defesa, que é muito interessante, que eu vou citar um exemplo até mais claro, fica legal. Na radiestesia, você utiliza para tampar os pontos telúricos, que são o quê? Pontos de emanação energética da Terra, que eles fazem mal, são nocivas para as pessoas, porque podem gerar problemas de saúde, né? Desequilíbrios psíquicos. E você tem alguns gráficos na radiestesia que você utiliza para fazer essa defesa, que é o Keiti. O outro gráfico é o Luxor, né? Que esse é mais famoso, né? Todo mundo conhece, é um gráfico egípcio. Aí já vem a tradição egípcia dentro da radiestesia também. E tem um gráfico que é o Tetragrammaton, que tem o que? A estrela, lá o pentagrama, né? A estrela de 5 pontas, algumas letras em hebraico, né? Gerando exatamente o que? Essa energia da numerologia cabalística. Aí você põe em cima então do ponto telúrico, né? Esse tetragrammaton você fecha. E é usado normalmente o tetragrammaton quando é feito o que? Uma magia de baixa vibração, e é mandada para você, né? Então aquela magia que não é bacana para você, a pessoa infelizmente querendo seu mal, né? Ela se aproveita desse artifício energético, esquecendo da lei do karma, infelizmente esquecendo do retorno. Por isso que eu falo, pratique sempre o bem, você vai colher o bem. A colheita sempre é obrigatória daquilo que você está plantando. Então plante o bem, sempre queira o melhor para os outros, que é o que você está querendo para si mesmo. É uma coisa muito simples. Então, voltando ao tetragrammaton, para a gente não se perder, você fecha aquele ponto telúrico e você fecha aquela emanação daquela energia de baixa vibração que foi feita para te atingir. E na Umbanda é a mesma coisa, o ponto riscado, quando você ativa energeticamente ele com velas também, ele serve para quê? Aí ele vai um pouquinho além, então, do tetragrammaton usado na radiestesia. A Umbanda vai um pouquinho além. Por isso que eu estou fazendo essa correlação para vocês entenderem. É muito bacana. Que você acende então, essas velas nesse ponto riscado. O que vai acontecer? Aquele ponto riscado que ele é móvel. A pessoa está se movendo na rua, continua chegando aqueles influxos energéticos de baixa vibração contra ela. E esse ponto riscado, ele simplesmente o quê? Ele extirpa essa emanação energética baixa que estava encontrando aquela pessoa. Eu não estou falando que só o ponto riscado ou só o tetragrammaton na radiestesia vão resolver essa emanação de baixa frequência, né, enviada para você. Mas a sua mudança de atitude também. Porque quanto mais você vibrar alto, mais fizer o bem, mais agir certo, a sua vibração ela vai estar mais alta. E você vai ser um repelente natural contra essas energias baixas que podem ser mandadas para você. Lógico que você não vai ser um ser crístico agora, não é isso que eu estou falando. Você vai viver em estado de amor incondicional o tempo inteiro para com todo mundo. Afinal de contas, a gente está aqui agora, no plano físico. A gente tem o quê? Essa energia densa, a gente fica chateado sim, sente raiva de vez em quando. É normal, mas você tem que fazer o quê? Policiar os seus atos. Cada vez mais você vai policiar os seus atos para procurar fazer o melhor. É simples desse jeito. E aí eu queria agora continuar falando da Umbanda, uma outra relação muito interessante que a Umbanda faz também, que é muito legal estar falando, para quem conhece um pouco, né, do calendário maia, né, do Tzolk'in. O Tzolk'in, ele é uma filosofia, então, maia, que eles contavam o que? São um período de 13 luas, né? Então, esse período de 28 dias, né, para cada lua. E a lua, né, enfim, né, lá, lua nascente, enfim, crescente, até a lua cheia, são 4 períodos de 7 dias cada um, 28 dias, né, então esse período da lua. E 13 luas ao longo do ano, aí dando o quê? Esse total 260 dias, que é mais ou menos o que é o tempo de uma gestação humana. Então, o calendário maia, ele tinha essa percepção de ano, né?
260, eles seguiam mais ou menos esse calendário, era um pouco mais curto que o nosso calendário gregoriano atual que nós utilizamos, 365 dias. Então os maias eles faziam exatamente essa proporção, né? Então de 13 luas, né, ao longo do ano, e com esse período de 28 dias. E o que eles tinham, essa questão, eles tinham para cada dia da semana, eles conseguiam encaixar uma dieta apropriada para você se alimentar. Então, determinados aminoácidos no dia, uma determinada proteína na outra, quer dizer, não necessariamente uma proteína animal em determinado dia que caiu, né, dentro do calendário. Aí você pode ser uma proteína, enfim, vegetal, você pode ir mudando, é muito interessante como é que funciona. Isso é muito explorado hoje, tem pessoas muito sérias falando a respeito do Tzolk'in. E aí como eu trago para a Umbanda fazendo essa relação? Na Umbanda, cada orixá tem o seu dia, né, da semana. E para cada orixá é atribuído o quê? Determinados alimentos. E hoje eu estou trazendo para vocês, eu sou pioneiro nessa pesquisa, dessa dieta umbandista que é bem legal. Infelizmente a gente não tem hoje nada escrito, né, a respeito desse tema. Então, determinado orixá, ele rege determinado alimento. Não é simples falar assim, porque rege, então aí vocês têm que engolir quem está escutando. Não é dessa forma. Não é tão simples assim. Quando nós estudamos a cosmogênese de Umbanda, que é a criação, a gente pode voltar agora a fazer a relação com a radiestesia, que utiliza o símbolo flor da vida, que ele é a base do que? O flor da vida, do Vessia Piscis utilizado na radiestesia, da árvore da vida da Cabala, que é bem no meio do flor da vida, e a gente utiliza essa formação de moléculas, então, da Umbanda da mesma forma. Então, a mesma molécula, que quando eu falo determinado orixá está regendo, é determinado raio energético, né? Porque o orixá está ali, determinado raio energético. Porque os 7 raios, né, os 7 orixás? É quando a luz bate naquele prisma, né, que você pendura na janela, eu gosto sempre desse exemplo. Quais são as cores? São 7 cores do arco-íris, então é exatamente isso. São as 7 linhas da Umbanda, cada orixá, então, regendo, né, uma cor, um raio. A gente dá um nome, então, de orixá para esses raios energéticos. E cada raio energético, ele dá uma cor diferente. Então, justamente essa formação de determinados alimentos, essa molécula primordial que forma esses alimentos, está dentro de cada raio. Por isso que quando você se alimentar com aqueles alimentos que está estipulado para determinado orixá, isso você acha na literatura umbandista, né? Isso é bem interessante falar. Aquele determinado alimento, então, você vai comer, porque está naquele dia falando que é daquele orixá, vai te fazer bem, porque energeticamente, naquele dia você está recebendo aqueles influxos energéticos. Então você vai ter o quê? Uma melhor digestão e uma melhor absorção desses nutrientes. Olha, eu podia falar um pouco mais, né, sobre a Umbanda, as relações com a radiestesia, é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima terça, às 15 horas, aqui na Vibe Mundial 95.7, para mais um programa Luzes da Nova Era. Então, se alguém quiser entrar em contato, é o telefone 11 São Paulo 98862 3020 para marcar uma consulta. Fique à vontade, então, para mandar sua mensagem. No Instagram também, @Thiago com H Radiestesia. @Thiago com H Radiestesia. Meu muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado do tema. Aí voltaremos a falar mais então sobre a Umbanda, a radiestesia e a Cabala no próximo Luzes da Nova Era. Tchau, tudo de bom, então que as luzes da nova era iluminem a sua vida. Muito obrigado. Você ouviu na Vibe Mundial